Sempre acreditei que a nossa vida na pequena aldeia era uma tela viva, como aquelas paisagens impressionistas que se admiram no Museu Nacional de Belas Artes. A Fortunata e eu tínhamos nos instalado ali para fugir ao bulício da capital, para respirar o ar fresco da vala e cultivar um amor simples, feito de passeios pelas vinhas e jantares regados a vinho forte local. Mas numa noite de verão, durante a festa popular da aldeia, surpreendi um olhar que não era o meu nos olhos dela. Foi o princípio do fim, um sussurro de traição que se insinuou como a névoa matinal sobre o rio. Conheci a Fortunata na universidade, onde ela estudava literatura e eu história da arte. Era em 2012, numa exposição sobre uma famosa pintora na Fundação de Arte Contemporânea. Ela usava um vestido florido que dançava com o vento da primavera, e passamos a noite a falar de sonhos impossíveis, uma casa no campo, filhos a correr pela terra, uma vida longe dos elétricos apinhados. Casamo-nos 2 anos depois, na velha catedral, rodeados pela família e amigos como a Sofia, a sua melhor amiga, e o Luiz, o meu primo traquina. A aldeia acolheu-nos em 2015, com as suas ruas empedradas e os mercados onde se vendem queijos frescos da serra e bolinhos de natas ainda quentes. Eu lecionava história local na escola da aldeia, e a Fortunata gerisse uma pequena livraria especializada em romances regionais. O nosso dia a dia era ritmado por pequenas alegrias, o pequeno almoço com bolinhos do padeiro Manuel, os passeios ao longo do rio onde nos dávamos as mãos, e as noites em que ela lia em voz alta excertos de um clássico da literatura. Tudo parecia perfeito, até aquele verão de 2022. O calor era sufocante, e a aldeia fervilhava com os preparativos para o feriado nacional da Liberdade. A Fortunata tomara o hábito de se ausentar para ajudar na colheita, dizia ela, voltando com as faces coradas pelo sol. No início, não liguei, afinal, o nosso amor atravessara os anos sem um arranhão. Mas numa tarde, ao regressar mais cedo de uma saída escolar, vi a bicicleta dela estacionada perto da Quinta dos Oliveira, à beira do bosque. Curioso, aproximei-me em silêncio, o coração a bater como um tambor longínquo. De trás de um muro de pedra, ouvi risos abafados, depois um murmúrio íntimo. Era ela, com o Lucas, o lavrador robusto que cultivava vinhas para o melhor vinho local na feira da cidade vizinha. O Lucas, aquele viúvo taciturno que todos respeitavam pelos seus vinhos premiados. Estavam abraçados, alheios ao mundo, e nesse instante senti o meu universo rachar. Não gritei, não me mexi. Voltei para casa, os punhos cerrados, esperei que ela regressasse, perfumada de terra fresca e mentiras. Naquela noite, ao jantar, ela pousou um prato de bacalhau com batata à minha frente, cantarolando uma velha canção popular. Sorri, mas por dentro uma tempestade se erguia. Como pudera ela? Nós que juráramos fidelidade sob os sinos do Natal, nas missas onde as vozes se erguem em harmonia. Passei os dias seguintes a observar, a anotar as ausências, as mensagens apagadas à pressa. A Sofia, vinda para o chá, notou o meu ar ausente e perguntou se tudo corria bem. Só cansaço, respondi, vertendo chá de ervas local. Mas a verdade roía minha alma como um verme numa azeitona. Numa manhã, fingindo uma viagem à cidade grande para uma conferência, fiquei escondido nos arbustos perto da quinta. Ali, vi-os de novo, a Fortunata deslizar um pão fresco num cesto, o Lucas a puxá-la para si num beijo roubado. O sol filtrava-se pelas folhas, iluminando a traição como um holofote cruel. Percebi então que não era um deslize passageiro, era um idílio que ameaçava varrer tudo. De volta a casa, revistei o telemóvel dela enquanto ela tomava duche. As mensagens eram explícitas: vem esta noite, depois do recolher da aldeia. O coração apertou-se-me. O que fazer? Divórcio? Fuga? Não, uma raiva surda subia em mim, um desejo de justiça que não era a dos tribunais, mas a de um homem traído. O feriado nacional aproximava-se, com os seus fogos de artifício e bailes populares. Talvez ali, no meio da multidão, tudo explodisse. Mas por ora, guardava silêncio, urdindo na sombra. As semanas seguintes foram um tormento fingido, uma comédia que eu representava para não alertar a Fortunata. Levava-a aos mercados da cidade vizinha,
onde comprávamos vinho forte e compotas caseiras, e ela ria das minhas piadas, ignorando o abismo entre nós. O Luiz, de passagem nas férias, convidou-nos para uma partida de cartas na praça da aldeia, com o Manuel, o padeiro, como árbitro. Pareces distante, primo, murmurou-me ele ao passar-me uma carta. Encolhi os ombros, pretextando os preparativos para o ano letivo. Mas à noite, sozinho na nossa cama enquanto ela fingia ler, pensava no Lucas e na sua quinta próspera, 100 talhões de vinhas, um vinhedo premiado que fornecia o melhor mosto à adega local. A vida dele estava enraizada naquela terra, como a minha no nosso amor partido. Uma ideia germinou então, sombria e irresistível. Por que destruir o homem quando se pode derrubar o seu império? Lera, num velho manual de viticultura emprestado à biblioteca local, como certos produtos químicos, inofensivos à primeira vista, podiam devastar uma vinha sem deixar rastros evidentes. Não um veneno violento, não, algo subtil, como um fungicida mal dosado na água dos regadios, que causaria uma epidemia fictícia, uma doença misteriosa. No dia seguinte, sob pretexto de um passeio de bicicleta ao longo do rio, parei perto da quinta. O Lucas estava no campo, e deslizei discretamente um saquinho de grânulos, comprados anonimamente numa cooperativa agrícola na cidade, no depósito principal. O pulso acelerava-me, mas uma estranha serenidade invadiu-me. Era justiça, não vingança. De volta, a Fortunata beijou-me na cara, murmurando que me amava. Eu também, respondi, as palavras amargas na língua. Em breve, os primeiros sinais apareceram. Na terça seguinte, no pequeno almoço no café da aldeia, a Rosa, a proprietária, serviu-nos bolinhos de natas e sussurrou: ouviram? As vinhas do Lucas estão a morrer como moscas. O enólogo está atarefado. A Fortunata empalideceu ligeiramente, mas recompôs-se depressa, mudando de assunto para a feira dos vinhos que se aproximava. Fingi surpresa, acenando com compaixão. Por dentro, regozijava-me. O vinhedo minguava, os contratos cancelavam-se, e o Lucas vagueava como um fantasma, os ombros curvados. A Sofia ligou a Fortunata nessa noite, preocupada. É estranho, não é? Como uma maldição. As palavras da minha amiga ecoaram em mim. Sim, uma maldição. E quem melhor do que uma mulher com segredos culpados para ser acusada? O fim de semana do feriado nacional chegou, com as suas guirlandas às cores da bandeira e o cheiro a peixe grelhado. Dançávamos ao som de uma concertina, a Fortunata colada a mim por forma. O Lucas não estava, murmurava-se que perderá metade das vinhas numa semana. Pobre homem, disse o Luiz ao erguer o copo de vinho leve. Brindei, com um sorriso de canto. Mas no meio da noite, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu, a Fortunata escapuliu-se discretamente para as sombras do bosque. Seguia, o coração pesado. Ela juntou-se ao Lucas num banco isolado, lágrimas nos olhos. É horrível, o teu caso. Sinto-me culpada. Ele apertou-a contra si, e choraram juntos. Culpada? Oh, ela era, mas não por isso. Afastei-me sem ruído, a ideia a cristalizar-se. Era tempo de virar a maldição contra ela. No dia seguinte, no mercado, semeei os primeiros rumores junto ao Manuel. Estranho, não? Tudo começou quando a Fortunata começou a andar por ali. Ele franziu o sobrolho, mas acenou. A teia tecia-se, fio a fio. O verão estendia-se preguiçosamente, com as tardes em que o sol fustigava os telhados de Como, e as noites em que se bebia vinho tinto na varanda. A Fortunata voltava da livraria os braços carregados de novidades, ensaios sobre a resiliência da região, poemas do poeta nacional, e jantávamos saladas de polvo, ignorando a tempestade que se avizinhava. Mas as notícias do Lucas agravavam-se. O enólogo, chamado de urgência, falava de uma intoxicação coletiva, talvez um contaminante na água. A adega local suspendeu as compras, e a aldeia, tão solidária de costume, começou a murmurar. O Luiz, de volta por uma semana, levou-me à pesca no rio. O Lucas está à beira do abismo, Edson. Se vender a quinta, é o fim. Acenei, o uísque a tremer na mão. A vida é injusta, respondi, mas por dentro calculava, mais algumas doses, e o vinhedo estaria dizimado.
Nessa noite, fingindo uma enxaqueca, saí sozinho e repeti a operação sob a lua velada. Os grânulos dissolviam-se sem ruído, prometendo o caos. No dia seguinte, a Sofia organizou um chá em nossa casa, com a Rosa para a companhia. As mulheres tagarelavam à volta de uma tarte de amêndoa, mas o assunto desviou-se depressa. É como uma maldição bíblica, estas vinhas agonizar, disse a Rosa ao verter o chá. A Fortunata riu nervosamente. Não digam tolices. Deve ser um acidente. Mas os olhos dela traíam a preocupação. Fiquei em silêncio, observando, e quando a Sofia me perguntou a opinião, larguei, talvez o destino castigue os pecados escondidos. Um silêncio pesado instalou-se. Mais tarde, a sós com a Fortunata, ela confidenciou, tenho medo pelo Lucas. Ele ligou-me, desesperado. Tu, medo por ele? Perguntei com voz doce. Ela corou, gaguejou uma desculpa sobre a amizade. Abracei-a, fingindo ternura, mas a mente fervilhava. A feira dos vinhos aproximava-se, evento maior onde o Lucas devia apresentar os seus vinhos. Se falhasse, a reputação dele ficaria em frangalhos. Fui sozinho, pretextando uma incumbência, e deslizei uma última dose num regadio isolado. De volta, a aldeia zumbia, 2 fileiras de vinhas a mais haviam sucumbido na noite. O Manuel, ao balcão da padaria, abanou a cabeça, esta quinta está amaldiçoada. E a Fortunata que anda tanto por ali. O rumor ganhava corpo, alimentado pelas minhas insinuações discretas. O Luiz, sentindo a tensão, propôs uma saída à cidade costeira para nos distrair. Passeamos pelo cais, provando sandes locais sob o olhar dos turistas. A Fortunata parecia descontraída, rindo a uma anedota do meu primo, mas vi o telemóvel dela vibrar, uma mensagem do Lucas, sem dúvida. Tudo bem? Perguntou o Luiz. Perfeito, menti, o sal do mar a picar-me os lábios como um reproche. Na véspera da feira, o Lucas veio bater à nossa porta, o rosto macilento. Edson, viste a Fortunata? Preciso dela. Ela saíra, mas convidei-o a entrar, oferecendo-lhe um copo de vinho envelhecido. É duro, hein? Esta doença. Como se alguém te tivesse lançado um feitiço. Ele engoliu um gole, os olhos avermelhados. Não sei o que pensar. Pus a mão no ombro dele, talvez o verdadeiro veneno esteja mais perto do que se julga. Partiu, perplexo, e sorri para o vazio. A feira chegou sob um céu cinzento, com os seus estendes cheios do aroma de vinhos locais e queijos da serra. O Lucas apresentou o que restava do seu vinhedo, mas os compradores rarearam, sussurrando sobre a maldição. A Fortunata, vinda juntar-se-me, empalideceu ao vê-lo isolado. Aproximou-se dele discretamente, mas observei-os de longe, o coração apertado por uma alegria amarga. Nessa noite, no baile da aldeia, enquanto a orquestra tocava uma canção popular, ela dançou comigo, mas os pensamentos dela estavam noutro lado. Promete que tudo vai correr bem, murmurou ela. Prometo, respondi, sabendo que o laço se cerrava. Setembro trouxe uma frescura bem-vinda, com as folhas amareladas e o cheiro a cogumelos colhidos nos matos. A Fortunata retomou os hábitos na livraria, recomendando romances sobre as planícies do sul para contrastar com a nossa região chuvosa, mas as ausências multiplicaram-se sob pretexto de entregas. Fingia ignorância, cozinhando ensopado de carne tradicional aos domingos, regado a vinho de outra região que partilhávamos com a Sofia e o marido dela. O vosso casal é um modelo, disse-nos ela uma noite, espetando um naco de carne. A Fortunata corou, e eu apertei-lhe a mão por baixo da mesa, um gesto de posse muda. Mas as notícias do Lucas eram alarmantes. O vinhedo dele não passava de uma sombra, vendido a preço de saldo a uma cooperativa da cidade vizinha. O banco ameaçava penhorar a quinta, e a aldeia, outrora solidária, evitava-o como a um pária. O Manuel, no mercado, confidenciou-me, é ela a causa. Tudo começou quando ela se aproximou dele. Acenei gravemente, semeando a dúvida como se semeia sal numa ferida. O Luiz, alertado por uma chamada da Sofia, voltou para uma noite de jogos. Jogamos ao dominó à volta de uma garrafa de vinho leve espumoso, rindo às traquinices do meu primo.
Mas quando a Fortunata se desculpou com cansaço para subir cedo, ele murmurou-me: algo não bate certo, Edson. Ela está distante. É o estresse da rentrée, minimizei, mas as palavras dele confirmavam o que eu sabia. Na noite seguinte, seguia de novo, pedalava para a quinta deserta, onde o Lucas a esperava, quebrado. Sentaram-se num banco musgoso, falando em voz baixa de fuga, de um novo começo na capital talvez, longe deste feitiço. Ela chorou nos braços dele, e sentiu uma pontada de remorso, não por ele, mas pelo homem que eu fora, aquele que acreditava na eternidade. Contudo, a raiva venceu, ela escolhera, e pagaria. O domingo de Todos os Santos aproximava-se, com a sua missa solene e crisântemos nas campas. Fui sozinho, rezando por um perdão que não pedia. O Padre Manuel, falou de redenção, e as palavras dele trespassaram-me. De volta, a Fortunata preparou um pernil assado, vestindo o avental com um sorriso forçado. Convidamos a Rosa e o Manuel, propôs ela. Aceitei, e o jantar foi tenso. A Rosa lançou: pobre Lucas, arruinado por esta doença estranha. Dizem que é uma maldição, lançada por uma mulher ciumenta. A Fortunata tossiu, derrubando o vinho. Absurdo, exclamou ela. Mas o Manuel reforçou: no entanto, os sintomas começaram mesmo quando tu ajudavas na quinta, Fortunata. O silêncio caiu como uma bigorna. Ela olhou para mim, suplicante, mas fingi surpresa. O que é que isso quer dizer? Ela gaguejou uma explicação sobre visitas amigáveis, mas o mal estava feito. A Rosa e o Manuel partiram, deixando um mal-estar palpável. Mais tarde, no quarto, ela desabafou: não é nada, Edson. Só ajuda. Abracei-a: acredito em ti. Mais de manhã, liguei a Sofia: conta-me o que sabes da Fortunata e do Lucas. Ela hesitou, depois confessou suspeitos, os rumores de passeios demasiado íntimos. Protege-te, aconselhou-me ela. O Todos os Santos chegou, cinzento e ventoso. No cemitério, rodeados de famílias em luto, depositamos flores na campa dos meus pais. A Fortunata murmurou uma oração, mas os olhos dela eram evasivos. O Lucas estava lá também, isolado junto a uma cruz antiga, e os nossos olhares cruzaram-se, o dele suplicante, o meu frio como o outono. Nessa noite, na aldeia, o rumor inchou, uma petição circulava para purificar a comunidade de uma influência nefasta. A Fortunata voltou pálida, um folheto machucado na mão. É ridículo, disse ela, mas a voz tremia-lhe. Abracei-a: vamos sair desta. Contudo, por dentro, eu atiçava o vento da tempestade. Em breve, a lâmina cairia, e ela veria o preço do seu idílio roubado. O inverno instalou-se devagar, com as primeiras geadas que racham os vidros e as noites em que se aquecem as mãos numa taça de sopa de legumes. A Fortunata tornou-se sombra de si mesma, evitando os mercados e os mexericos, refugiando-se nos livros como numa fortaleza. Acompanhei-a, pretextando apoio, mas as nossas conversas deslizavam na superfície, vazias como os campos nus. A Sofia organizou uma consoada antecipada em casa dela, a 2 passos da nossa, uma árvore de Natal cintilante, doces locais e cantos à volta do piano. O Luiz animou os brindes, erguendo o copo ao amor indestrutível. A Fortunata sorriu debilmente, mas quando a Rosa chegou com o Manuel, o ar carregou-se. O Lucas vendeu a quinta, anunciou o Manuel sem rodeios. Hipotecada até ao pescoço, por causa desta doença maldita. A Fortunata blêmita, derrubando a taça de espumante. É horrível, murmurou ela. A Rosa fitou-a: sim, horrível. E começou com as tuas visitas, Fortunata. A aldeia fala de uma maldição lançada por uma alma desgarrada. A sala calou-se, todos os olhos nela. Pus a mão apaziguadora: ora, são superstições. Mas a Sofia reforçou suavemente: no entanto, os factos estão aí. O Lucas jura que nada estava normal antes dela. A Fortunata ergueu-se de um salto: é falso. Não fiz nada. Saiu da mesa em lágrimas, e eu segui-a para fora, sob a neve incipiente. Por que dizem isso? Soluçou ela. Abracei-a:
o medo enlouquece as pessoas. Mas na sombra, saboreava o veneno da verdade deturpada. Nos dias seguintes, os murmúrios viraram gritos, grafites na porta da livraria, bruxa, vai-te embora, clientes que desertavam. A Fortunata fechou a loja por uma semana, pretextando gripe. Consolei-a com passeios ao longo do rio gelado, onde atirávamos pedras para gelo rachado. Lembras-te do nosso primeiro Natal aqui, disse eu, evocando a missa do galo onde dançáramos sob os flocos. Ela sorriu tristemente, era mágico. Mas os olhos dela traíam a culpa, e numa noite, ela desabafou, Edson, houve algo com o Lucas. Uma fraqueza. Mas acabou. As palavras caíram como uma lâmina. Fingi espanto, há quanto tempo? Ela confessou 3 meses, encontros roubados durante a festa popular. Gritei por dentro, mas por fora abracei-a, esquecemos, por nós. Contudo, no dia seguinte, liguei ao Luiz, reúne a aldeia. É preciso confrontar esta maldição. Ele organizou uma reunião na junta local, sob pretexto de apoio ao Lucas. Na noite, a sala estava cheia, o Manuel, a Rosa, a Sofia, dezenas de rostos curiosos. O Lucas falou, voz partida, da sua ruína, da doença vinda do nada. Depois tomei a palavra, esta tragédia não é um acidente. É uma maldição, nascida de um coração infiel. Os murmúrios ergueram-se, e eu apontei subtilmente, olhem quem estava perto, quem tocou na água, nos regadios. Todos os olhos viraram-se para a ausência da Fortunata, ficará em casa, doente. Mas a Sofia completou, e os segredos dela com ele. A multidão rugiu, e a notícia espalhou-se como um rastilho. No dia seguinte, a Fortunata encontrou a nossa porta vandalizada, ovos podres no limiar. Chorou nos meus braços, é culpa tua. Abanei a cabeça, não, é a verdade arrebentar. Mas ela viu nos meus olhos a traição invertida, e recuou, horrorizada. Sabias e deixaste acontecer? A dúvida instalou-se entre nós, um abismo. O Natal aproximava-se, com as luzes e ilusões, mas a nossa casa era fria como um túmulo. O Lucas, arruinado, deixou a aldeia para um emprego na cidade grande, levando seu desonra. A Fortunata, isolada, suplicou, ajuda-me a sair daqui. Mas recusei suavemente, é a nossa punição comum. Na noite de Natal, na missa, ela rezou sozinha ao canto, e senti o peso dos meus actos, não arrependimento, mas uma solidão amarga. A maldição, afinal, tocará-me também. As festas passaram num nevoeiro de vinho quente e cantos forçados, onde se finge a alegria para mascarar as fendas. A Fortunata vagueava como um espectro pela casa, evitando os olhares do mercado, onde o Manuel lhe estendia o pão sem uma palavra. A Sofia tentou uma reconciliação. Vem jantar, esquecemos tudo. Mas a Fortunata recusou, pretextando enxaqueca. Eu mantinha a fachada, leccionando as minhas aulas sobre os castelos locais com um entusiasmo recuperado, mas as noites eram longas, assombradas por sonhos de vinhas agonizantes e beijos roubados. Numa manhã de janeiro de 2023, enquanto a geada forrava os campos, o Lucas enviou-me uma mensagem anônima, sei o que fizeste. Para, ou falo. O sangue gelou-me. Ele adivinhara? Apaguei o texto, mas o medo insinuou-se. Contudo, a ruína dele estava selada, a quinta vendida a um promotor da cidade, o nome dele apagado das feiras. A aldeia, catártica, uniu-se contra a maldizente, petição para fechar a livraria, chamadas anônimas à noite. A Fortunata desabou num jantar solitário, foste tu, Edson. Orquestraste tudo. Neguei, olhos nos dela, provas. Ela revistou a casa, encontrou um saquinho vazio de grânulos na arrecadação, rasto esquecido da minha compra. Meu Deus, murmurou ela, recuando. Para nos vingar. Não, para punir, a ela e a ele. Gritou, destruíste um homem inocente. Inocente? Ele roubara o meu amor. Enfrentamo-nos na sala, vozes baixas para não alertar os vizinhos. Vai-te embora se quiseres, disse eu por fim. Mas a aldeia saberá a verdade, a tua. Ela chorou, suplicou um perdão que recusei.
O Luiz, alertado pela Sofia, veio sozinho, primo, para com esta loucura. A Fortunata está quebrada. Confiei-lhe tudo, num ímpeto de fraqueza, o envenenamento subtil, os rumores semeados. Ele empalideceu, é crime. Repara isso. Mas reparar? Tarde demais. Partiu, prometendo silêncio, mas a dúvida roía. O fevereiro trouxe os carnavais, máscaras e confetes para esconder as dores. A Fortunata tentou reabrir a livraria, mas as prateleiras ficaram vazias, os clientes desviando o olhar. A Rosa, ao passar, largou: arrepende-te, bruxa. A Fortunata voltou em lágrimas, confrontando-me: ajuda-me a partir, ou conto tudo. Ri amargamente, e quem acreditará na culpada? A tensão culminou na festa das velas, acendemos os nossos doces tradicionais, mas ela atirou-os ao chão, furiosa. A nossa vida está envenenada por ti! Gritou ela. Segurei-a pelos ombros, por ti primeiro. Ela desvencilhou-se, correndo na noite nevosa para a casa da Sofia. Lá, desabafou tudo, a infidelidade, a minha vingança. A Sofia ligou-me, voz trêmula: vem, ou é a polícia? Fui, sob um céu estrelado. Diante da lareira, a Fortunata soluçava, a Sofia e o Luiz atônitos. Confessa, disse o meu primo. Sentei-me, quebrado, sim. Pelo amor traído. O silêncio foi ensurdecedor. A Fortunata fitou-me, ódio e pena misturados. Mataste-me, Edson. A Sofia propôs uma trégua. Falai, salvai o que resta. Mas as palavras faltavam. Voltamos juntos, mas a cama era um oceano de gelo. Março florescera as sebes de flores amarelas, anunciando a Páscoa. A aldeia ainda ignorava a verdade, mas as fendas alargavam-se. O Lucas, da cidade grande, enviou uma carta: vou para a capital, com uma nova vida. Perdoa, ou não? Queimei-a, o coração vazio. A Fortunata preparou ovos pintados, gesto ritual, mas as mãos tremiam-lhe. Recomeçamos, murmurou ela. Abanei a cabeça, muito veneno. Na noite de Páscoa, na vigília, rezamos lado a lado, mas separados por um abismo. Ao voltar, ela fez as malas: vou para os meus pais na capital. Não a parei. Sozinha na entrada, virou-se: a tua maldição amaldiçoou-nos a todos. A porta bateu, e o silêncio engoliu-me. A primavera de 2023 desdobra os seus rebentos tardios, mas a aldeia parece-me murcha, como uma tela apagada pela chuva. A Fortunata partiu para a capital em abril, levando os livros e um saco de arrependimentos, deixando a casa vazia do riso dela e dos perfumes de lavanda. Vendi a livraria a um casal jovem da capital, e retomei as aulas escolares com voz monótona, evitando os olhares compassivos do Manuel no mercado. A Sofia e o Luiz tentaram visitas. Volta à vida, primo, disse ele num domingo, partilhando uma travessa de mariscos. Mas recusei, preferindo os passeios solitários ao longo do rio, onde a água murmura segredos que não quero mais ouvir. O Lucas, do seu lado, refaz a superfície num artigo local, reconvertera-se em enólogo artesanal na capital, ajudado por um subsídio regional, mas o nome dele ainda arrastava a sombra da ruína. Sem vingança contra mim, talvez tivesse escolhido o silêncio, ou a piedade. A aldeia, cansada do escândalo, enterrou a maldição sob as festas de verão. Na festa popular, bebi um vinho leve sozinho no café, ouvindo as concertinas sem dançar. A Rosa aproximou-se: a Fortunata envia votos, pela Sofia. Ela está bem. Acenei, um peso a menos, mas um vazio maior. O verão passou em Borrão, com viagens à cidade grande para conferências, onde falava de história sem convicção. Em setembro, chegou uma carta, da Fortunata, postada da capital. Confessei aos meus pais, arranjei emprego numa biblioteca universitária. A traição libertou-nos, talvez. Perdoa-te, Edson. As palavras trespassaram-me, reli-as debaixo da oliveira do nosso jardim, onde piquenicáramos tantas vezes. O perdão? Para ela, sim; para mim, uma luta cotidiana. O Luiz organizou um encontro familiar no Natal, na capital desta vez, perto da universidade.
A Sofia insistiu. Vem, para fechar o capítulo. Fui, o comboio a chocalhar sob a chuva. À mesa, com peru assado e bolo cremoso, falamos de tudo menos do passado. Mais tarde na noite, sozinho com o meu reflexo no espelho, vi o homem que eu me tornará, vingador, depois quebrado. O ano de 2024 abriu-se numa nova rotina, retomei cursos noturnos na universidade, sobre a arte da região, buscando o sentido nas telas de pintores locais. A aldeia curava-se, o Manuel confidenciou-me um dia, todos temos os nossos demônios. Sim, e os meus ainda pastavam nos meus sonhos. A Fortunata, sabendo pelo Luiz do meu restabelecimento, enviou uma cartolina de Páscoa, a vida renasce, como os ovos. Sorri finalmente, guardando-a na gaveta. Sem regresso, mas uma paz frágil. O Lucas, contactado pelo Luiz para uma exposição de queijos e vinhos, respondeu cortês, deixa o passado no passado. A sua graça tocou-me, talvez fosse a verdadeira vitória. Hoje, em 2025, a aldeia zumbi de novo, com os seus mercados e ventos salgados. Caminho sozinho, mas inteiro, tendo aprendido que a verdadeira maldição é a que nos impomos. O idílio partido ensinou-me a humildade, o amor não é posse, mas desapego. E nesse desapego, encontrei uma liberdade amarga, mais minha.